Esse filme de Black Clover foi curioso de várias formas. Black Clover é uma obra de ação e de aventura, que se passa num mundo onde a magia é essencial para a vida, ao ponto de definir até o seu status na sociedade. Uma proposta muito interessante que, ao ser adaptada para anime, em vários momentos acabou decepcionando muitos fãs. Mas para nossa sorte, eles foram gradualmente melhorando a qualidade da animação em linhas gerais, até os episódios finais em meados de 2021. Só que bom, a história ainda não acabou, né? Isso deixou muitos fãs preocupados com a qualidade de uma eventual continuação em anime. Será que uma segunda temporada, uma continuação, vai ser bem feita desde o começo dessa vez? Vocês podem se surpreender. Pra quem ainda não conhece, a história acompanha a jornada do Asta e do Yuno, irmãos de criação que compartilham o mesmo sonho, o sonho de virar rei mago. O Yuno é considerado um gênio abençoado pela mana, um prodígio que obteve o raro grimório com um trevo de 4 folhas. Em contrapartida, o Asta nasceu sem um pingo de mana, então ele teoricamente estava fadado a fracassar. Mas ele nunca desistiu, e quando o Yuno estava em apuros, ele acabou obtendo o grimório com um trevo de 5 folhas, que lhe concedeu um poder demoníaco capaz de rivalizar com magos ultra talentosos, incluindo o próprio Yuno. E a história vai se seguindo a partir daí. Black Clover chegou com uma promessa de ser um shonen de batalha no estilo dos grandes clássicos, como Naruto, One Piece e Bleach, com o diferencial de ser um pouco mais autêntico, de ser um pouco diferente do padrão que a gente estava acostumado a ver. No entanto, infelizmente, por mais que hoje ele ainda seja um grande anime de sucesso, ele acabou ficando muito limitado em comparação a esses pares que eu acabei de citar, justamente porque o que salva Black Clover não é o anime, é o mangá. São os leitores do mangá, já que os primeiros episódios do anime acabaram espantando muita gente, principalmente por conta da má qualidade da animação na primeira metade do anime e pelo Asta gritar demais. E eu não tô de meme. Um dos grandes problemas de Black Clover foi o Asta ter gritado demais. E bem, por conta dessas questões, ele acabou não sendo muito bem consolidado ali como um grande mega hit. E acabou fazendo com que muitos fãs ficassem preocupados, ou até mesmo desanimados. Pô, será que Black Clover vai ter continuação? Será que nunca mais vão adaptar nada? Se tiver continuação, será que vai ser mais ou menos no mesmo estilo da primeira vez? Quer dizer, será que eles não vão aprender com os erros e tudo mais? Só que agora, os motivos de preocupação podem começar a diminuir, sim, justamente por conta desse último filme que lançou agora, inclusive lançou pela Netflix, tá muito facinho de ver. Tá bem tranquilo. E, bom, vamos começar do começo, né? Esse filme, ele trouxe uma história extra que não existe no mangá. O arco começa com o pessoal que a gente já conhece, os personagens principais, reunidos numa espécie de festival que estava rolando num coliseu. Mas, logo quando o evento tava pra começar, bem no comecinho do filme mesmo, 4 magos absurdos, muito absurdos, brotam lá no coliseu e começa a rolar o caos. O caos começa a rolar solto ali. O primeiro grande ponto, e talvez o mais importante a ser mencionado aqui, porque ele buga a cabeça de muita gente, é que esse filme não é só mais um fillerzinho, daqueles inúteis que não agregam em nada pra narrativa. Pois, similar ao filme de Slime, o autor de Black Clover colocou um dedinho na produção do filme, fazendo com que esse arco da história, apesar de original, fizesse uma boa ponte entre o episódio 170 do anime e uma eventual segunda temporada que a gente pode acabar recebendo. Isso aí significa 3 coisas pra gente. Provavelmente vai ter segunda temporada em algum momento. No mínimo do mínimo, eles não descartaram essa possibilidade ainda. A história do filme é útil, sim, mas ela também é opcional, sim. Então, se você não quiser ver o filme por qualquer motivo, você quiser pular, tiver preguiça de ver, etc., você pode pular, não tem problema. Isso não vai afetar a sua experiência com a continuação da história de Black Clover. E no futuro, caso tenha mesmo uma continuação, a gente vai poder esperar, sim, uma animação, uma produção tão boa quanto os episódios finais do anime, ou até melhor, porque a animação desse filme foi suficientemente boa, mas ela poderia ter sido muito melhor. Principalmente por ter sido um filme, ela poderia ter sido muito melhor, pra falar a verdade. Mas óbvio, ela também poderia ter sido muito pior, podia ter sido um grande desastre. A qualidade das lutas, da direção e dos efeitos foi bem decente em linhas gerais. E pra quem não tá concordando comigo, pensa o seguinte: tudo vai depender dos animes que vocês usarem para comparar com esse filme de Black Clover. Por exemplo, se vocês compararem com Jujutsu Kaisen, com Demon Slayer ou com Kobayashi Maid Dragon, é visada para Black Clover. Não tem como competir, é muito difícil de comparar. E no nicho de filmes, a mesma coisa. Se vocês compararem com o filme Natsue no Tunnel ou com os filmes do Makoto Shinkai de forma geral, Black Clover vai perder muito feio. Agora, se vocês compararem com a média da indústria de animação ou até mesmo com o próprio anime de Black Clover, é capaz que vocês acabem ficando muito satisfeitos com a qualidade
profundidade que esse filme entregou pra gente. Inclusive, um ponto de destaque desse filme é que ele é cheio de ação do começo ao fim. No mínimo, você não vai ficar entediado assistindo. Então, se você for fã, certamente será um ótimo fanservice pra você. Não estou falando de fanservice no sentido de blá blá blá. Eu tô falando de fanservice no sentido de que os personagens, eles recebem muito protagonismo em diversos momentos do filme. Eu não estou falando só de um ou dois personagens, eu tô falando de vários personagens. Personagens que são os preferidos de muita gente, inclusive. E falando em personagens, os 4 vilões da história são extremamente apelões. Eles são muito fortes, e quando eu descobri a identidade deles, eu entrei em choques. E olha, mesmo eles sendo personagens novos que a gente ainda não conhecia e tudo mais, eles foram muito bem apresentados. Deu pra entender bem o objetivo deles, assim, não ficou desconexo. O único ponto de melhoria, e talvez o que eu mais senti falta nesse filme, foi a falta de contexto para com esses personagens. Quer dizer, eles não desenvolveram quase nada sobre esses novos antagonistas da história. Tipo, eles vão soltando pequenas informações aqui e ali pra justificar as ações extremas que esses personagens estão tomando, o caos que eles estão gerando ali na sociedade e tudo mais. Mas não dá pra gente criar uma conexão com eles, assim, muito grande. Dá assim, pra gente achar eles muito maneiros em design, em termos de, assim, pô, eles são muito fortes, os poderes são muito legais e tudo mais. Mas não dá pra gente falar, pô, esse personagem aí, ele me pegou, entendeu? Esse personagem, ele é muito interessante, ou coisa do tipo. Não dá, eles são rasos. Eu acho que isso me incomodou um pouco. Não deu pra simpatizar muito com eles, sabe? Claro, por ser modelo de filme, eles não poderiam estender muito, ao mesmo tempo isso deixaria o filme um pouco menos frenético. Mas ainda assim, com 20, 30 minutos eu acho que ainda ia ficar bem cadenciado, ainda ia ficar frenético, e a gente ia conseguir sentir uma profundidade, sentir uma conexão um pouco mais forte com os personagens. Mas concordando ou discordando, eu garanto pra vocês, esse filme, como entretenimento, vale muito a pena sim. Principalmente como fanservice, ele é muito bom. E é interessante até como uma história complementar, pra quem é fã do mangá, ou pra quem já terminou os 170 episódios do anime. Como fã, eu tô garantindo pra vocês, no mínimo bom vocês vão achar. Vocês podem não achar uau, eu mesmo não achei uau, mas assim, eu achei muito bom. Então, provavelmente bom vocês vão achar. Sério, ele só não vai valer a pena caso você não goste de modelo de filme, caso você seja muito exigente com a animação, caso você não ligue muito pro mangá ou pro anime de Black Clover, ou caso você ainda não tenha terminado o anime de Black Clover. E eu imagino que alguns de vocês ainda podem estar em dúvida, né? Pô, Vitor, o que mais me incomoda é o Astra gritando. Eles arrumaram isso? O Astra parou de gritar? Como é que tá isso aí no filme? Gente, sendo franco com vocês, eu acho muito improvável que alguém tenha conseguido terminar o anime de Black Clover sem ter se acostumado, pelo menos, com a Asta gritando. Mas pra você que é fã do mangá e tá com vontade de assistir esse filme, você pode ficar tranquilo. Comparado com o anime, o Astra quase não está gritando no filme. Tá muito mais tranquilo. Não dá pra dizer que ele não grita, mas ele grita muito menos. Eu acho que não ao ponto de incomodar os outros. Sim, por curiosidade, né? Eu tive a sensação ao longo do anime que o Asta, ele tava parando de gritar, que ele tava melhorando. E muita gente, principalmente enquanto o Black Clover tava lançando e tudo mais, acabou falando pra mim a mesma coisa. Olha, eu acho que o Asta, ele vai melhorando, ele não vai gritando tanto com o passar dos episódios. Algumas dezenas de episódios ele já melhora. Eu não sei, gente, eu tô com a impressão de que a gente se acostuma com ele e não que ele para de gritar propriamente dito. O filme é a única coisa que eu boto a mão no fogo de verdade, assim. Porque eu realmente fico, mano, será que não é a gente tá acostumando com o dublador do Asta gritando daquele jeito? Ou será que ele realmente vai melhorando conforme o tempo vai passando, os episódios vão sendo lançados ali no anime? Não sei, gente. O que vocês acham, né? É uma coisa muito doida, muito doida. E no futuro, caso tenha mesmo continuação, eu duvido muito que eles vão continuar fazendo nesse modelo de long run. Justamente porque isso atrapalha bastante, isso dificulta bastante uma boa produção do anime. Com o long run, gente, pra quem não sabe, eu quero dizer o anime que lança infinito semanalmente. Como se fosse uma novela da Globo, por exemplo. Ele passa anos lançando semanalmente. One Piece faz isso, Naruto fez isso até acabar, Boruto fez isso, Black Clover fez isso, um monte de anime fez isso. Só que isso limita muito a qualidade da produção, por melhor que o estúdio seja. Muitas vezes você vê, assim, uma animação bem meia boca, porque eles estão produzindo sem parar. Tem rodízio de pessoal ali, porque, enfim, as pessoas precisam descansar, né? Elas não são máquinas de produzir anime e não é saudável, entendeu? Por conta disso, eu tenho visto cada vez mais anime shounen, por exemplo, Boku no Hero e outros aí, vários outros, que estão lançando uma vez por ano, por exemplo, uma temporada de 12, 24 episódios. Eu tô botando muito mais fé que vai ser num estilo muito parecido com esse. Muito no esquema que Bleach tá fazendo.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que tava em dúvida se valia a pena assistir o filme ou não, que não conhecia o anime de Black Clover, talvez, apesar de eu achar muito difícil não conhecer Black Clover hoje em dia, e também pra você que queria uma análise mais crítica, uma opinião de fora sobre esse filme. Então, caso, e só caso, você tenha se incluído nisso que eu acabei de falar, não esquece de deixar o like, isso é muito importante pra saber que você gostou do meu conteúdo e também pra saber se vale a pena fazer conteúdos como esse no futuro. Da mesma forma, cogita se inscrever no canal se você for novo por aqui. Eu falo sobre diversos assuntos diferentes, então não espere só vídeos sobre Black Clover, não espere vídeos mono-anime, eu não faço isso. Mas espere um conteúdo diversificado com a melhor qualidade possível que eu consigo entregar pra você sempre. E se você ainda tiver em dúvida, segura a mãozinha, não tem problema, não tô com pressa. Dá uma olhada nos últimos vídeos que eu postei antes desse, dá uma olhada no canal, vê se você gosta da temática, do que eu tô falando, do jeito que eu tô falando. E aí se você gostar de verdade, aí sim você se inscreve, na boa, tranquilo. O importante é que vocês realmente gostem do que eu tô fazendo, senão não faz sentido pra mim, beleza? Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. No mais, a gente se vê agora no próximo final de semana.